Reis do regex, eu tenho um string desse tipo e quero dar um split para isso me retornar um array desse tipo. Como que seria essa regex? Hoje eu estou trazendo para você um vídeo onde eu explico como que funciona a regex, porque essa é uma das dúvidas que muitos programadores têm e o regex pode te ajudar em inúmeras situações. Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Emerson Broga e eu ajudo desenvolvedores em suas carreiras ensinando JavaScript, React e Node.js. E no vídeo de hoje, como eu já falei, como você já viu aqui no título, a gente vai falar sobre expressões regulares. Geralmente você vai ver aquelas expressões regulares gigantescas, morrer de medo porque não entende o que aquilo quer dizer. Mas hoje eu vou te explicar aqui alguns conceitos básicos de regex para você conseguir aí resolver alguns dos seus problemas do dia a dia utilizando regex. E lembrando que regex serve para resolver muitos problemas na procura de textos, né? Quando você tem um texto e você decide procurar algo dentro desse texto, usar expressões regulares é uma forma bem fácil, bem prática de você conseguir esse resultado, né? E regex existem aí há pelo menos 50 anos, né? Isso aí surgiu lá na década de 50 e tal. Fica comigo até o final porque eu vou deixar também um exercício para você fazer, tá? Para você treinar a sua regex. Então hoje eu vou mostrar para vocês como dar os primeiros passos aí em regex. Então vamos lá para o computador. Bom pessoal, agora que a gente está aqui no computador, eu entrei nesse site aqui, ó, regexr.com. É um site bem bacana para você testar suas expressões regulares. Então eu colei um texto do artigo do Iron Maiden, os dois primeiros parágrafos do artigo do Iron Maiden dentro da Wikipedia. E vai ser um texto que a gente vai usar de exemplo. E aqui também eu posso digitar qualquer outro texto, né, caso seja necessário aí. Então vamos lá. Vamos começar o seguinte, busca por números, né? Dentro de uma regex, depois eu vou explicar o que é isso aqui tudo, mas vamos lá. Dentro de uma regex você pode fazer uma busca por números. Então, por exemplo, eu vejo ali que a gente tem o ano de 1985. Então, na hora que eu digito isso aqui, para a gente fazer a busca na regex, ele já achou aqui para mim, ó. Ou seja, ele já deu um match aqui para mim, direto aqui no ano de 1985, né? Se eu quiser, eu posso também fazer uma busca por palavras, né? Eu posso buscar aí usando letras. Então, por exemplo, se eu buscar metal, ele já fez aqui para mim, ó, as duas ocorrências de metal. E lembrando que tudo é, nesse caso aqui, a gente está fazendo uma busca que ela é case sensitive, ou seja, ele está procurando quando eu tenho com a mesma case, né? Ou seja, está tudo minúsculo, no texto também está tudo minúsculo. Por exemplo, se eu buscar Maiden, ele vai achar aqui para mim, mas se eu buscar Maiden com M minúsculo, ele já não acha. Isso tem a ver com as flags. Então agora vamos falar das flags. Está vendo aqui que eu tenho esse G? Esse G é de um global search, ou seja, ele vai buscar em todas as linhas do texto. Né? Por isso que quando eu busco aqui metal, ele acha aqui nessa primeira linha, né? Que é todo esse texto aqui, ó, que a gente tem um símbolo de um quebra de linha, e busca aqui também. Isso porque eu estou com a flag G ativada, e essas flags a gente vê aqui, ó. Lembra do case sensitive que eu falei? Eu posso ativar aqui para ele ter o case insensitive. Então agora, se eu procurar Maiden, mesmo sendo com minúsculo, ele acha também os maiúsculos, né? E se eu tiver um minúsculo aqui, ele acha também. Então aqui a gente está ativando, né, a tag global para ele buscar em múltiplas linhas, e a gente está buscando, ativando também a case I, que é do ignore case, que é para ele ignorar aí se é maiúsculo ou minúsculo. Até aí, beleza, a gente só viu aqui exemplos onde eu busco exatamente o que eu quero, né? Quando eu vim aqui, busquei 1985, ele vai lá e tal. Só que, bom, se eu for buscar assim, fica complicado, né? Como é que eu vou fazer para achar todos os números? Eu vou ter que digitar todos? E aí você começa agora, até agora você fez só uma busca simples. Vamos começar agora a entender o poder das expressões regulares. Por exemplo, eu tenho o /d, que é para dígito, ou seja, ele vai encontrar tudo quanto é dígito. Então olha só, o que ele achou no meu texto. Onde a gente tem número, ele foi lá e achou. Eu tenho também o /w, que é de word character. O que isso significa? Ele vai pegar qualquer número, né, qualquer alfanumérico, ou seja, letras ou números, e vai pegar também o underscore. Então se eu tiver aqui também o underscore, ele vai pegar. Se eu tiver o hífen, por exemplo, ele não pega. Se eu tiver o ponto, ele não pega. A gente já está vendo aqui, ó, não pegou o ponto, não pegou a vírgula, não pegou o ponto e vírgula, entendeu? Várias outras coisas aí ele não pega. Mas ele pega tudo que for alfanumérico e ele pega tudo que for número, tudo que for alfanumérico, né, que já inclui as letras e os números,
e pega também os underscore, beleza? Esse é o /W. E a gente tem também o /S, que é o de white space, ou seja, todo o espaço que a gente tem, né? Então olha só, ele pegou para mim todos os espaços, tudo que foi espaço ele já identificou aqui para mim. E aqui você pode reparar que eu digitei /D, /W e /S, tudo minúsculo. Se eu digitar as versões em maiúsculo, /D maiúsculo, ele vai pegar para mim tudo que não é dígito. Então olha só, ele deixou de marcar aqui todos os lugares que são números, tá vendo? Tudo que não é dígito. Se eu pegar o /W, ele vai pegar para mim tudo que não é o word character, tudo que não é alfanumérico e underscore, ou seja, ele pegou para mim todos os espaços, pegou aqui o hífen, o ponto e vírgula, as vírgulas, né? Ou seja, tudo que não é word character, e o /S maiúsculo, que vai pegar aí tudo que não é espaço. Então a gente tem também as versões negativas, né, do /W, /D e /S. Só que agora vamos lá, agora eu vou falar sobre os quantificadores. Então, ou seja, vamos supor que eu tenho um /D. Ele vai identificar aqui para mim ó, o número 1, o número 3, o número 1, o número 9, o número 7, o número 5. Ou seja, ele vai identificando um a um. Só que vamos falar assim, eu quero todos os números, eu quero quando tiver um dígito ou mais. Então, ou seja, um dígito ou mais, né? Mais de um desses dígitos. Então agora, olha só, ele trouxe para mim aqui ó, o número 13 como um único match, né? Lembra que antes estava o 1 como um match e o 3 como outro. Quando eu coloco que eu quero um dígito ou mais, né? Quando eu adiciono aqui o mais, ele vai pegar um ou mais, ou seja, onde tiver um dígito ou mais. Então ele pega tudo como um match, né? Um match único. Então pegou aí para mim todos os números. E aí a gente pode fazer, né, uma combinação de coisas. Então, por exemplo, se eu pegar o W+, ele vai pegar todos os word character sem espaço. Então, ou seja, com isso aqui eu consigo pegar, por exemplo, todas as palavras, que geralmente a gente tem as palavras e elas são separadas por espaço, né? Então a gente consegue pegar aqui palavras. Vou pegar um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu quero lá no meus dígitos, vamos voltar aqui nos dígitos. E eu quero só os dígitos, eu posso usar um ou mais, e aí ele vai pegar, por exemplo, tudo, né? Vamos supor que eu tiver aqui um de, sei lá, 6 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele pega também, né? Deu um match aqui para mim. Só que vamos supor que eu quero limitar isso aí. Eu quero, né, fazer que eu quero exatamente quando tiverem 4 dígitos. Eu coloco entre chaves o número que eu quero, né? A quantidade dos dígitos que eu quero. Então, eu quero com 4 números. Então, ele pegou aqui para mim, ó, toda vez que aparece 4 números, ele marcou para mim. Ou seja, lá no 13 que tinha aqui, no 41, no 47, no 20 aqui, ele simplesmente ignora e pega quando a gente tem 4 dígitos. Ah, mas eu quero eu quero entre 2 a 4 dígitos. Eu posso vir aqui também e colocar 2,4. Ou seja, ele pegou para mim todo mundo que tem 2 ou 4 dígitos. Nesse caso aqui que está tudo juntinho, ele pegou os 4 aqui primeiro e depois pegou o 2, tá vendo? Ele vai fazer, né, certinho aí os matches pra gente. Uma outra coisa que eu posso fazer é se eu colocar assim, ó, 2 ou mais, eu coloco 2 e o vírgula. E aí ele pega aqui, ó, vou deixar um número separado aqui só pra gente ter como exemplo. Vou deixar um 1 aqui, pronto. Então lá, todo mundo que tem 2 ou mais. Então 2, aqui já tem mais de 2, né, aqui também e tal. Então pegou todo mundo aí com, né, 2 ou mais. Você usa aqui a vírgula e deixa o resto em branco, né? Vamos supor também que eu quero procurar qualquer caractere. Então eu posso usar o ponto. Ele pega qualquer caractere. Então olha só, ele conseguiu capturar tudo aqui para mim, ó. Tudo, cada um é um match diferente, tá vendo? Conseguiu capturar tudo. E aí você deve estar se perguntando uma hora dessa, pô, mas e aí, que eu uso? E a verdade é o seguinte, você vai usar a combinação de tudo isso que eu falei para chegar no resultado que você quer, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu quero pegar tudo que começar com 1900 e algum número, então eu posso pôr aqui, ó, dígito e, sei lá, 2. Então, ou seja, eu peguei todos os anos aí que começam em 1900 e depois vem com mais 2 dígitos, então ele vai pegar aí, né, vamos supor, de 1900 até 1999, né, seria aqui essa combinação, né? Ou então eu posso simplesmente pegar todos os que tiverem 4 dígitos,
e aí vai pegar tudo, mas aí, por exemplo, eu não quero 1, 2, 3, 4. Eu quero só os que forem de 1900 e alguma coisa. Então eu posso colocar aqui que eu quero o 1 aqui e depois 3 dígitos, mas aí vai pegar ali 1, 2, 3 também, então teria que ser, né, o meu 1900 aqui com 2, e aí ele vai pegar todos esses dígitos, né, já fez aí uma parada mais bacana. Vamos supor que eu quero buscar palavras, eu quero buscar a palavra the, e aí tem ela aqui, como eu já estou case insensitive, né, ignore case, ele está pegando os maiúsculos e os minúsculos, e aí vamos supor que eu quero que tenha o the e depois algum word character, assim ó, barra W e aí algum, tem que ter um, então ele já pegou aqui o they e o other. Então você consegue fazer nessas combinações aí de coisas para você chegar no resultado que você quer, né? Por exemplo, vamos pegar agora, deixa eu pensar aqui um outro exemplo bacana. Vamos imaginar que eu quero palavras que tenham at, porque eu estava pensando num exemplo aqui tipo, sei lá, cat, hat, bat, cat, hat, bat, ou seja, os três terminam com at. E tem o at aqui, beleza. E eu quero pegar esses três aqui em específico. E aí tem também quando você usa aqui, ó, os colchetes e você delimita o que você quer, né? Então, por exemplo, eu quero com C, cat, mas eu posso querer também com ou hat ou bat. Tá vendo? Eu posso delimitar um conjunto de caracteres e usar o or, né? Aqui a barrinha aqui significa ou seja, então pode começar com C ou H ou B, e aí eu pego tudo isso ali. Então aqui é uma outra forma de você limitar, né? Vamos lá, agora eu tenho mais algumas coisinhas que eu quero mostrar e aí eu vou usar alguns textos aqui para ficar mais educativo, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem as palavras gray e gray, ou seja, são a cor cinza, né? Escrita em duas formas, que é o inglês britânico e o inglês americano. Não lembro qual é qual, mas essas são as duas formas. E aí vamos supor que eu quero buscar eles. Eu posso fazer, por exemplo, um grupo, né? Eu posso fazer um OR, por exemplo. Eu posso pôr aqui gray ou gray e vai dar match nos dois. Só que eu posso melhorar a minha expressão regular e eu posso falar o seguinte: eu quero quem for gray ou gray, só que aí eu preciso de agrupar eles aqui, ó, por exemplo. E aí pode ter GR, E ou A e o Y, ou seja, vai também pegar lá o gray, ou seja, eu estou agrupando eles aqui e buscando, né, com o OR, né, pode ser o OR. Um outro exemplo bacana é, por exemplo, se eu tiver Google e Google. Então, como é que eu posso fazer o match aí nessas três versões aí de Google, por exemplo? Eu posso colocar aqui GOGLE, só que aí eu quero falar o seguinte, ó, o O aqui eu quero que tenha no mínimo 2, né? Então, ou seja, eu posso colocar aqui O, 2, vírgula e fechar. Ou seja, ele vai bater aqui para mim GO e esse O ele pode se repetir duas ou mais vezes, né? Então, ou seja, pega aqui, mas se eu colocar Google assim ele não pega, tá vendo? Já Google, ele pega. Tem também o asterisco, só que o asterisco ele pega com um ou mais, né? Ele vai pegar todas as formas aqui e eu não quero essa, por isso que a forma usando aqui o 2 e ou mais funciona do jeito que eu quero. Então assim, você tem que ficar muito esperto, porque às vezes você faz, né? Vamos supor que eu não tivesse esse exemplo aqui e eu só colocasse aqui o asterisco, você ia estar satisfeito, porque deu match nos seus 3 tipos de string, né? Nos seus 3 tipos de Google. Porém, você não testou para o que você não quer. Então sempre é bom você olhar, mas se tiver só um O, eu quero isso na minha expressão regular? Então você testa lá e você vai ver o que funciona ou não. Então dessa forma aqui você vai, né, conseguindo alinhar aí do jeito que você quer ou não quer, né? Vamos pensar agora o exemplo de CEP, né? Então vamos lá, vamos pegar um CEP aqui, ó, 30.540 000, por exemplo. Como é que eu faço para dar match nesse CEP? A gente tem 5 dígitos, depois um hífen e depois mais 3 dígitos. Então uma forma bacana aí pode ser D, e aí eu quero 5 dígitos, depois eu quero um hífen, e aí eu quero mais 3 dígitos. Pronto, é uma forma bacana aí de pegar o CEP. Se eu tiver, por exemplo, um CEP
né? Vamos pôr o mesmo CEP aqui, só que agora sem o hífen. Como é que eu faço para pôr esse hífen opcional? Eu coloco aqui uma interrogação, e aí agora eu tenho o meu CEP, né? Ele está dando match aqui no meu CEP nos dois casos. Então, dessa forma, né, você vai combinando aí tudo que você precisa, né, de uma expressão regular, você vai combinando as coisas que você quer para você poder encontrar o resultado que você deseja. Então agora vamos lá no exemplo do Twitter, né, que o rapaz mandou lá, a pessoa mandou, que é esse aqui, ó, 3W, 4D, 5H, 20M e 58S. Né? Então vamos colar essa string aqui, beleza. Como que eu vou dar match nessa string? Né? Primeiro vamos entender essa string. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que a gente tem que fazer um match dessa string e separar ela, né, por cada grupo desse aqui. E isso aqui, se a gente entende bem, isso aqui está falando o quê? Segundos, minutos, hora, dia e semanas, né? E aí eu imagino que possa ser opcional, por exemplo. Pode ter só horas, né, minutos e segundos, por exemplo. Então, uma solução que eu falei lá, que é bem rápida e fácil da gente fazer aqui, poderia ser, né, o que eu disse lá foi exatamente isso aqui, ó, de 0 a 9, e aí a gente pode ter 1 a 2, né, 1 a 2 dígitos, seguidos de uma letra de A a Z, que a gente teria aí esse match, né? Então, se a gente tem um match aqui no 3W, no 4D, no 5H, no 20M, né? Ou seja, esse aqui tem 2 dígitos e uma letra, e 58 e os segundos. Essa aqui foi a resposta que eu mandei para o rapaz na hora lá de manhã. Mas se a gente for parar para pensar, dá para melhorar muita coisa, dá para a gente limitar muita coisa, dá para a gente, né, entender. Por exemplo, de A a Z, eu já coloquei aqui de A a Z. Pode ser qualquer coisa. Então, por exemplo, se vier aqui, sei lá, T, não sei se existe na documentação de onde ele está pegando isso. Mas se a gente quiser limitar ao que está lá, que eu imagino que aqui 3 semanas, e a gente pode ter aqui, sei lá, um mês, por exemplo, né? E aí, sei lá, 2 anos, pode ser assim. Então aí, ou seja, as letras que eu aceito não são de A a Z. Elas são, por exemplo, Y, ou M, ou W, ou D, ou H, ou M, ou S. Então, ou seja, agora se tiver um T aqui, já não bate, tá vendo? Então, já começou a ficar melhor aqui, limitando certinho o que eu quero. Ah, esse caractere também pode ter mais de um. A minha regex já não pega se tiver. Mas eu posso explicitamente limitar aqui a 1. Né? Outra coisa que eu coloquei aqui é que o dígito eu coloquei de 0 a 9. Isso aqui eu poderia reduzir, por exemplo, a 1/D. Não tem problema. Né? Vai ficar aí certinho também. Você vai pegando ali o seu regex e vai simplesmente utilizando de tudo e testando, né, para ver se está dando match certinho do que você precisa. Né? Aqui é só um exemplo básico e tal. Né? Eu vou deixar aí de exercício para você tentar identificar regex para o seguinte, para telefone. Então vamos pegar um telefone normal aí, seria o quê? A gente teria 2 dígitos para o DDD, vou colocar aqui como 00. A gente teria aquele primeiro 9, né, que a gente tem nos telefones celulares. Depois a gente tem 4 dígitos e depois mais 4 dígitos. 4 dígitos mais 4 dígitos. Né? Esse seria um telefone. Então a gente tem o DDD, o 9, os primeiros 4 dígitos e os últimos 4 dígitos. Faltou mais um aqui. Beleza. E aí isso aqui pode vir também formatado, né? A pessoa pode digitar assim, espaço, espaço, esse jeito aqui, depois esse aqui. Ou a pessoa pode digitar colocando parênteses, espaço, 11, hífen, 222. Então, assim, tem várias formas aí, e aí você consegue fazer uma regex para identificar tudo isso aqui e com isso trazer para o seu código, né? Eu vou deixar isso aqui de exercício para vocês, para você conseguir começar a treinar aí. É um exemplo bem simples, né? Ele vai complicando à medida que eu vou colocando essa formatação, mas você vai conseguir. Uma coisa que eu acho que eu não falei é que, por exemplo,
os parênteses aqui, né? A gente tem ele aqui como o nosso agrupador, né? Mas se você quiser um parênteses para usar, você coloca barra parênteses e aí ele dá o match lá, beleza? Então vou deixar isso aqui do telefone de exercício para vocês fazerem. E eu acho que vai ser bacana aí, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Esse aqui foi um vídeo bem básico sobre regex, né? Para quem nunca viu regex, para quem nunca usou regex, para quem apenas viu regex e ficou com medo e não sabe, né, não consegue entender o que está acontecendo ali. Para você que já pensou, já teve problemas e você não sabia como resolver, e às vezes com regex pode ser que você consiga resolver, né? Lembrando que regex está aí, pode ser utilizado em todas as linguagens, eu acho que suportam regex, pelo menos as que eu conheço, todas suportam regex. Então, assim, é uma ferramenta bem útil, né? Eu vou deixar no link aqui o site do regexr.com para você acessar. Eu vou deixar o link também para o Twitch, que eu falei, né, que foi o que deu o start aí para fazer esse vídeo. E vou deixar também os meus links das redes sociais e tudo mais para você me seguir nas outras redes. Se você gostou, dá o joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, eu acho que vale a pena você se inscrever, afinal não custa nada e ajuda pra caramba o canal. E com isso eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e eu vejo você na próxima. Valeu!